para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Quem adormeceu? Jesus. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, vamos morrer. E ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Aí ele falou para os seus discípulos: Onde está a sua fé? Perguntou aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, e perguntaram uns aos outros: Quem é este que até o vento e as águas dá ordem, e eles o obedecem? É o nosso Jesus Cristo. Glória ao nosso Pai. É como a palavra diz, irmão. Muitas das vezes nós ficamos fracos na fé por muitas situações. Cada caso tem uma situação. Pode ser que diminua sua fé por você deixar de buscar. Pode ser que diminua sua fé pela decepção que você teve do homem, mas não de Deus. Você diminui sua fé por situações que você passa. Mas nosso Jesus diz que sua fé for do tamanho de um grão de uma mostarda, ele já está satisfeito com você. Isso já é um bom começo na sua fé. Eu digo para vocês, irmão, não desanime. Como eu sempre digo, confie em Deus. Não deixe de buscar. A palavra diz para nós orar sem cessar. Não vamos orar só apenas para Deus nos ouvir. Vamos orar sem cessar para Deus nos corresponder. Não podemos desanimar, porque Ele está no controle de tudo. Ele é o único, Ele é o poderoso. Então, irmão, eu digo para vocês, não podemos desanimar. Deus está todo o tempo na direção da nossa vida. Ele sabe tudo. Ele não diz nem sim, nem não. A gente tem que saber esperar em Cristo. Não podemos confiar no homem, mas sim em Cristo. Eu vou dar uma pequena testificação rapidinho. E um colega meu chegou até mim, ele chegou e postou, e disse assim: irmão, eu procurei todos os médicos, e os melhores médicos de São Luís. E começou a chorar perto de mim, e disse: não deu jeito, fiquei cego mesmo, irmão. Triste, irmão, muito triste isso. Mas aquela situação que ele me disse, eu já tive outra visão. Eu disse: olha uma situação do homem. Ele procurou todos os médicos, e ele, como evangélico, ele não teve fé no nosso Todo-Poderoso, porque a partir daquele momento não era ele que ia atrás, mas Deus que ia colocar pessoas na vida dele para curar, porque ele não tinha chance. Mas mesmo assim, ele botou toda a esperança no homem. Primeiro a gente tem que buscar a Deus e deixar Ele trabalhar. Não podemos desanimar. A nossa fé é muito importante. Se você desanimar, você está ladeira abaixo. A sua fé vai enfraquecer, você vai ter força e vai acabar esquecendo de Deus. E eu digo mais uma testificação, que eu digo que dia 16 de janeiro eu fiz um ano que eu me converti, eu e o irmão Laércio. Então estou muito feliz. Não foi uma das melhores decisões que eu tomei da minha vida, foi a melhor decisão que eu tomei da minha vida. Então eu só tenho a agradecer a Deus. Eu peço todos os dias que Ele me fortaleça. Eu não estou aqui para me exaltar, mas sim para exaltar o meu Deus. Então eu não me importo se eu não chegar um dia não conseguir não, isso é dons, vim falar em línguas, ou profetizar, ou ser um mestre na palavra. Eu não me importo com isso. O que eu peço para Deus é que eu não saia da presença dEle, para não perder a minha salvação, porque na palavra é isso que Ele
eu me converti, a palavra converter é uma palavra muito forte. Mas para mim, como eu vivia no mundo, eu pensava que eram umas 5 palavras. Se converter, ir para a igreja. Não. Gente, se converter é você se tornar uma nova criatura. E o que incrível que pareça, a palavra explica muito bem. Que não vai ser mais pelas tuas forças, mas pela força do teu Deus. O Espírito Santo vai habitar na sua vida. Vai ter alguém que vai lutar por você. Você não vai estar na incerteza da vida, mas você está na incerteza do nosso Deus Todo-Poderoso. Então eu digo para você, aquele que está desanimado, está querendo viver de acordo com a vontade do mundo, entregue sua vida para Deus, que você não irá se arrepender. Então, irmãos, quando eu me converti, eu passei por uma situação que eu não sabia nem o que eu estava passando, porque eu não tinha entendimento. Eu não tinha entendimento do que era isso. Hoje em dia eu posso dizer que eu tenho, porque eu passei por muitas situações, muitas das situações que levantaram contra mim, que não veio ao caso, mas eu não sabia o que era isso. Cansei de chorar sozinho, querendo desistir, porque eu falava para mim mesmo: olha, quando eu vivia no mundo eu não passava por isso, mas quando eu vim para Deus está tudo cabeça para baixo. Então cada situação é uma situação, você com Deus. Então, por a situação de quê? Que o inimigo estava incomodado por eu ter tomado a minha decisão de servir a Deus. Ele não queria me perder. É uma luta espiritual. Ele não queria me perder, irmão. Porque eu estava largando o mundo. E a coisa mais interessante que achei no começo, quando eu me converti, foi o quê? Foi que o Espírito Santo já estava agindo na minha vida. Que no outro final de semana eu não tive um pingo de vontade de beber, irmão. Não foi de mim, foi do Espírito Santo. Se fosse pela minha carne, voltava para o mundo. Então quem faz a transformação não sou eu, quem faz a transformação é Deus. Então eu cansei de chorar, dizendo para Deus que eu não aguentava. Não dá mais para mim, meu Deus, eu não suporto mais. Mas por quê? Eu era homem de pouca fé. Confiava mais nos homens que em Deus. E quando eu comecei a conhecer a Deus, Deus me deu esse entendimento. Ele me deu, passando pela situação, melhorando sim pelo que nós estávamos passando. Hoje em dia, irmão, naquele tempo eu chorava pela incerteza de não conhecer realmente o que Deus podia fazer na minha vida. E hoje em dia eu choro na presença de Deus. Então, irmão, não fica você ainda que não quis tomar sua decisão, não espere não. Porque vai chegar o dia que você vai procurar e não vai achar. Então, irmão, pense, analisa, tome sua atitude. Quem vai fazer a transformação da sua vida é Deus. Eu agradeço muito a vocês pela atenção. Obrigado pela oportunidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Como o irmão Joel acabou de falar, os pequenos adoradores acabou de falar, que é Deus que muda a gente, é Deus que transforma. Basta a gente tomar uma decisão em nossas vidas e não desanimar quando estiver as tribulações, não desistir da presença de Deus. Dobre seu joelho, busca a Deus com toda a fé que as bênçãos virão. Glória a Deus, aleluia. Após os pequenos adoradores, o irmão Josenildo está com a oportunidade de trazer uma saudação.
Glória a Deus que vai trazer o louvor esta noite. Aleluia. Só da todos uma paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Eu fico ali só pensando, né? Vendo assim as nossas crianças louvando a Deus. É uma coisa tão linda, né? Tão maravilhosa. Às vezes você abre a internet, você vê vídeo de crianças dançando os vídeos sensuais. Então fico pensando, o que é que passa na cabeça de um pai desse, né? Porque a gente vê como é bonito assim as crianças louvando ao Senhor, louvando a Deus. Então, meus irmãos, que a gente possa orar sempre a Deus por esse trabalho maravilhoso, que é a escola bíblica, amém? Glória a Deus. Irmãos, o próximo versículo vai estar em Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Amém? Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Aleluia, Deus. Ele vai estar aqui no telão também, amém? Vamos fazer a leitura dele, trazendo aqui. A palavra do Senhor diz assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Amém? A gente viu agora o testemunho do irmão Joel, né, da mudança da conversão dele. Eu fico lembrando também de quando eu me converti, quando eu resolvi entregar minha vida para Jesus. E Deus fez uma divisão na minha vida, assim como eu creio que fez na vida do irmão também. Muitas daquelas pessoas que antes eu andava, elas pararam de andar comigo. Porque eu parei de andar naqueles cantos que era indevido, que era impróprio para um servo de Deus, para uma pessoa de Deus. Aí muitos vão dizer assim: ah, mas Jesus ele sentou na mesa com os pecadores. E hoje está assim, né? Hoje é aquela por do mimimi, é assim: ah, mas Jesus sentou na mesa com os pecadores. Sim, Jesus sentou, mas foi para poder converter aqueles homens. Eu não deixo de entrar em um local assim, se for para me levar a palavra de Deus. Mas se não tiver esse intuito, não adianta, irmão, você entrar nesses lugares. Tem um ditado no mundo que o pessoal diz: me diz com quem tu anda, que te direi quem és. E é um ditado muito verdade nisso. Porque se você anda com pessoas boas, você vai ser uma pessoa boa. Agora, se você anda com traficante, você anda com bandido, você vai entrar no mesmo ramo. Pelo menos foi tudo que eu vi no decorrer dessa minha vida. É isso, é você. Aquelas companhias, infelizmente, aquelas companhias do mal, ela acaba te levando para lá. Então, se você é crente, você tem que procurar andar com crente, andar com pessoas boas. Se você tem parente que não está no mundo, você pode sim andar com ele, mas aí você vai lá para converter eles também, levar a palavra de Deus para eles. Aqueles amigos seus que estão no mundo, você vai estar com eles sim, mas aí é para poder conversar com eles, para poder levar a palavra de Deus para eles, para poder apresentar a verdade. Porque muitas vezes, irmão, as pessoas têm a palavra de Deus, elas já têm um discernimento espiritual, conhecem a verdade, mas não está passando para frente, não está passando para os seus parentes, não está passando para os seus amigos. Essa palavra, irmãos, não é para a gente ficar só para nós, mas sim para levarmos para os outros. Então, amados irmãos, assim como diz, aquele que anda com os sábios será sábio. Então nós temos que olhar bem com quem nós estamos andando. Temos que escolher bem as nossas amizades. E assim como eu falei no começo, através das nossas amizades, os nossos filhos vão se influenciar por isso também. Se seus filhos, você está andando com pessoas de má conduta, seus filhos eles podem até ver um bom exemplo em você, mas daí quando ele vê aquela pessoa daquele jeito no mundo perdido, ele vai achar que aquilo é normal também, porque você está colocando seu filho naquele meio. Ele está vendo aquilo e está achando que aquilo é normal, porque você está vendo e está achando normal também. Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, guardei a palavra, irmãos. Essa é a oportunidade de estar com a irmã Vitória. E algum irmão tem um testemunho para contar para Jesus? Tem nenhum? À noite? Após a irmã Vitória, o vocal árabe vai estar louvando para o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Salve a igreja, palavra do Senhor, amém? Vamos colocar para adorar ao Senhor Jesus Cristo.
Glória a Jesus. O vocal é da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém.
Glória a Deus, aleluia. Apocalipse, capítulo 19, versículo 5. Glória a Jesus. Após essa saudação que eu estou trazendo esta noite, eu convido a pastora Alexandra para fazer a oração para a gente passar a oportunidade para o pregador da noite, o irmão John. Glória a Deus, aleluia. Então veio do trono uma voz proclamando: louve o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que eu tenho, tanto pequenos como grandes. Bem, irmãos, como todo mundo já conhece, o pastor já falou aqui, que o livro de Apocalipse é a revelação de Jesus, né? E nós, como servos de Deus, é o que está acontecendo esta noite, que é o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Então nós temos que louvar o Senhor com todo o coração, esquecermos tudo que está lá fora, nossos problemas, e entregar nosso coração para Jesus. Porque se nós não fizermos isso, nós não estamos inteiramente preparados com Jesus. Nós estamos aqui e lá fora os nossos pensamentos. Então entregue os seus pensamentos, seus problemas, tudo para Jesus, que Ele resolve tudo isso. Nós temos que nos dedicar ao Senhor. Louve de todo o coração, de toda a alma mesmo, para Jesus. A gente, quando sai de casa, vou me dedicar de todo o coração a Jesus. Porque se nós não fizermos isso, nós não estamos inteiramente com Jesus. Nós estamos lá e cá. Então nós temos que, a revelação de Deus, Ele está pedindo que nós louvemos de Jesus, está pedindo que nós louvemos a Ele, nós adoramos de todo o coração em nome de Jesus. A irmã Gisele está pedindo para louvar em nome de Jesus. Então eu vou passar a oportunidade para ela antes do irmão John. Tá? Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus também. Glória a Deus, aleluia. Então após a irmã Gisele, a pastora faz a oração. O irmão Laércio vai fazer a colheita das ofertas. Salve a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Com a alma angustiada, com o coração ferido.
Glória a Deus, Jesus, para o nome do Senhor. Salve os irmãos na paz do Senhor. Amém, igreja? Vamos colocar de pé, amém? Para nós orarmos, aleluia, pelo nosso irmão. Quem quer, aleluia, orar e pedir para Deus, podemos usar o nosso irmão para falar conosco. Está fraco, agora nós vamos dar glória a Deus. Quem quer pedir para Deus, pode usar o nosso irmão para falar conosco. Aleluia, glória a Deus. Louva o nome do Senhor. Vamos pedir ao Senhor, porque, aleluia, é Ele que sabe a nossa necessidade, amém, irmão? Nosso irmão John vai ser apenas um instrumento nas mãos do Senhor nesta noite, um canal, aleluia, para Deus falar com seus filhos. Estenda as mãos, amém, vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai maravilhoso, Deus de graça, Deus de amor e misericórdia. Meu Pai, nesta noite, Senhor, estamos reunidos, meu Pai, neste santo lugar. Meu Pai, diante do teu altar, Senhor, para entregar o teu servo, Senhor, irmão John, nas tuas mãos. Pai, que o Senhor venha usar, meu Pai, o teu servo, pelo teu Espírito Santo. Usa a boca dele, meu Pai, os lábios dele, Senhor da glória. Meu Pai, fala conosco, meu Pai, porque tu sabes a nossa necessidade, meu Pai. Tu conhece, meu Pai, deixa eu levantar, meu Pai, o dia de cada um, Senhor, suas lutas, sua dor, suas aflições, suas fraquezas, meu Pai, suas necessidades, meu Pai. Deus, Senhor, conhece o estado de cada um, Senhor da glória. Nós somos teus filhos, Senhor, e tu estás conosco, meu Pai. Pai, tu estás em nosso meio, Senhor. Pai, eu sinto a tua presença neste lugar. Pai, obrigado, Senhor. Meu Pai, tu estás no nosso meio, Senhor. Meu Pai, tu é invisível, mas tu é real, Senhor. A gente não pode te ver, mas pode te sentir, Senhor, agora. Obrigado, Senhor, porque este culto é para ti, Senhor. Toda honra, toda glória dada a ti, meu Pai. Abençoa o teu servo, Senhor. Eu entreguei nas tuas mãos, Senhor. Abençoa a sua casa, a sua família, toda a sua parentela, meu Pai, entregue nas tuas mãos. Alcança com a tua salvação, Senhor, e a libertação, meu Pai. Deus é assim, meu Pai. Usa, meu Pai, o teu filho, meu Espírito Santo. Pai, assim continua conosco. Abençoa a todos, meu Pai. É que eu te peço, Senhor da glória. Em nome do teu filho, amado Jesus Cristo. Os que estão, meu Pai, nos assistindo pelas redes sociais. Meu Pai, que o Senhor venha abençoar, venha alcançar com a tua salvação, com a tua libertação. Meu Pai, vai te encontro, meu Pai, quem está doente, meu Pai, acamado, meu Pai, sofrendo, meu Pai. Meu Pai, vai libertando, salvando, curando, colocando a tua igreja de pé. Alcança o pecador, Senhor. Pai, salva, meu Pai, o perdido. Pai, é o que eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. A igreja de Golgota diga amém. Graças a Deus, louvado é o nome do Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quem está feliz com Jesus, dê uma salva de palmas bem forte. Eu saúdo a igreja de Deus com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Estava aqui refletindo nesse louvor. Quando o louvor diz assim: Filho, eu estou aqui. Jesus vai sempre estar presente na minha vida, na tua vida. Ele sempre vai estar ali no momento de angústia, no momento de dor, mesmo que a gente esteja no fundo do poço. Ali, quando tu reverencia o Todo-Poderoso e tu clama a Ele vai sempre estar ali. Ele nunca vai te abandonar. Quem abandona Deus é a gente. A gente nunca é abandonado por Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos compartilhar o texto da palavra do Senhor que se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 11. Louvado seja o nome do Senhor. A partir do verso 1, livro de Juízes, capítulo de número 11, a partir do verso 1. Louvado seja o nome do Senhor para todos. Eu vou ler aqui, que todo mundo aqui pode acompanhar, quem não achou, que é até melhor que todo mundo acompanhe a mesma versão. Jefté, o gileadita, era um homem guerreiro, valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes expulsaram Jefté, dizendo: Você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi.
Ali um bando de vadios uniu-se a ele, e ele os seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Disse-lhe Jefté: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora, quando estou em dificuldade? Versículo de número 30. Jefté respondeu, e Jefté fez este voto ao Senhor: se entregar os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Louvado seja Deus. Uma pastora já fez uma oração abençoada aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar um pouco desse gileadita chamado Jefté. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui a Bíblia já relata falando dos seus valores. Ele era valente e valoroso, louvado seja Deus. Mas continua dizendo que ele era filho de uma prostituta, de uma meretriz, louvado seja Deus. Esse homem já nasce com um preconceito em sua vida. Jefté era filho de um grande homem, mas porém a sua mãe era uma prostituta, uma meretriz, louvado seja Deus. E ele já vai com aquela dificuldade em sua vida, mesmo que nós sabemos que até hoje nós somos conhecidos certamente pelo filho de um homem. Antigamente no interior nós via, mas aquele pessoal é filho de seu João, é filho de seu Antônio. Mas quando alguém quer te diminuir, quando alguém quer lhe rebaixar, louvado seja Deus, ele vai sempre procurar aquilo que possa lhe ofender. E com Jefté não foi diferente. A Bíblia vai relatar que ele era filho de uma prostituta. Louvado seja Deus. Então aquele homem, o seu pai não fugiu da sua responsabilidade. Ele foi o primogênito do seu pai. Seu pai trouxe ele para dentro de casa e o criou. Mas a mulher de seu pai gerou os filhos. E aqueles filhos, quando chegaram a uma certa idade, creio ali por 14, 15 anos, que seu pai morreu, eles disseram que Jefté não ia ter parte da herança, porque eles sabiam que Jefté era o primogênito, e pela lei, louvado seja o nome do Senhor, primogênito, ele tinha que assumir o lugar de seu pai. Então seus irmãos ali, louvado seja Deus, expulsaram Jefté da casa de seu pai, por um erro que não foi ele que cometeu. Por ser filho de uma prostituta, nós não escolhemos de quem vamos nascer. Nós não pedimos para vir ao mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então este homem, louvado seja Deus, ele tinha um caráter. Ele não brigou pela herança, ele não brigou pela primogenitura. Ele podia ir diante das autoridades e questionar, porque independente da mãe dele, o pai dele, louvado seja o nome do Senhor, tinha lhe reconhecido. Ele não tinha sido feito através de uma prostituta, sido gerado através de uma prostituta e sido abandonado. O pai dele tinha lhe reconhecido e trago para dentro de casa. Então ele tinha direito à herança. Mas ele não foi questionado, porque não era a herança que ia mudar o seu caráter, não era a herança que ia mudar o
seu legado, louvado seja o nome do Senhor. Não é aquilo que querem tomar que vai mudar quem você é. Aquilo que você tem bem de berço. E o pai dele foi um homem honroso. E ele trouxe isso de berço. Louvado seja Deus. E Jefté então fugiu, como a Bíblia nos fala, para a cidade de Tobi, uma cidade pequena ali aos arredores de Gileade, louvado seja Deus. E ali, como a Bíblia vai relatar, que ele se juntou com maus feitores. Ele foi líder daquele povo, a qual praticava iniquidade, louvado seja Deus. Mas eu quero te dizer, quando você é escolhido para liderar, aonde quer que você vai liderar. Não importa o que seus irmãos façam, o que a sua família faça, o que aquele que está próximo de ti faça para te prejudicar. Aonde você for, Deus vai te honrar. Louvado seja o nome do Senhor. Quem não se lembra de José? Ali teve um sonho, louvado seja o nome do Senhor. Foi vendido, foi para uma terra estranha, louvado seja Deus. Mas quando chegou lá, o que Deus tinha para ele, louvado seja o nome do Senhor, mesmo que seja na sua casa ou em terra estranha, em meio de um povo estranho, Deus vai te honrar. José foi para o Egito e ali Deus o honrou, colocou como líder da casa de Potifar. E não foi isso, louvado seja o nome do Senhor, que corrompeu José. José continuou ali no seu foco e no seu propósito, continuou com o seu caráter firme, louvado seja Deus. O seu caráter tem que ser preservado, independente onde você esteja, louvado seja Deus. Independente do que você passou em meio à sua família. Eu vi os irmãos aqui, louvado seja o nome do Senhor, falando de quando foi convertido, né? Quando aceitou Jesus. Irmão, quando eu aceitei Jesus, irmão, foi a maior batalha da minha vida. E não se preocupe não, irmão, porque as principais batalhas vêm dentro de casa. Quem vai julgar é aqueles próprios dentro da tua casa, louvado seja Deus. A minha mãe, todo dia que eu chegava lá, ela reclamava para mim. E às vezes eu parava para pensar, vendo a reclamação dela, louvado seja Deus, e eu ficava imaginando, tanto ela chorou quando eu passava de 3, 4 dias, uma semana fora de casa, bebendo, em rua com mulher, viajando para fora do estado, e ela chorando, né? Que ela queria, às vezes, sem dormir, me ligava, não atendia ninguém. E eu parava assim para pensar, ela reclamava porque eu só estava andando de calça, ela reclamava porque eu deixei algumas amizades, ela reclamava porque eu não estava todo o tempo ali. E eu parava às vezes para pensar, chorava sozinho, porque a gente chega a ver o que é que está acontecendo. Porque eu não estou tanto para a gente sair dessa vida, quando a gente sai, começa as pedradas, começa o julgamento. Esse homem, louvado seja o nome do Senhor, tinha tantas qualidades, estava ali, não requereu, louvado após a morte do seu pai, não requereu ali a primogenitura e assumir a sua casa, mas assim mesmo seus irmãos mais novos ali lhe expulsaram de casa. Eu fui praticamente ali rejeitado pela minha mãe, pelo meu pai. Era a reclamação que eu deixava de lá, irmão. Até que um dia aquilo subiu para a cabeça, eu chamei ela. Estendei a minha esposa presente e disse: mãe, a senhora gostava quando eu saía para beber, sem destino e sem a senhora saber onde eu andava, deixava minha família em casa, meus filhos, minha esposa, e a senhora ficava chorando, reclamava quando eu chegava aqui. Não. Quando eu passei semanas fora, a senhora chegava aqui e reclamava para mim, a senhora gostava. Quando meu pai deixou de beber, porque eu estava bebendo, meu pai bebe todo dia.
E quando meu pai deixou de beber, porque eu bebia todo dia, meu pai parou de beber. Meu pai que bebia todo dia, porque ele via, ele andava atrás de mim, ele ia onde eu estava, porque ele estava preocupado. A senhora estava feliz? Não. E porque essa implicância toda, quando eu estou na casa do Pai, aquele que me tirou do Egito, aquele que me livrou das garras do inimigo, aquele que me escravizava, que Deus me resgatou. E todo dia quando eu entro aqui em casa, de vez eu tenho um prazer, eu tenho um desgosto. E ela baixou a cabeça e começou a chorar. Eu não estou dizendo isso para o seu mal. Eu só quero dizer que o inimigo trabalha na vida das pessoas em meio à fraqueza. E se a senhora, que é para ser um alicerce na minha vida abaixo de Deus, está me jogando com o inimigo, depois não me reclame. E ela começou a chorar e disse que nunca mais ia reclamar de algo da igreja. Porque a posição, irmão, quem tem que tomar é eu e você. As afrontas vão vir, as pelejas vão vir, principalmente dentro da sua casa. Quando você não tem um pai convertido, quando você não tem uma mãe convertida, quando você às vezes você se converte, o marido se converte, a mulher se converte, ou vice-versa, a peleja é bom. Mas eu quero te dizer que o nosso Senhor e Salvador, aquele que pagou o preço por mim e você na cruz do Calvário, Ele está todo o tempo do meu lado, do teu lado, para nos livrar e para nos dar força em momento de fraqueza. A Bíblia vem nos dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E eu já estou 8 anos na presença do Senhor. Se eu disser que é fácil, não é fácil, mas é o único lugar que eu encontrei paz. A paz que o mundo dá é passageira. Hoje eu sempre digo, aonde eu estou pregando ou ministrando para alguém, para um colega, e digo que hoje eu posso dormir, e se Jesus não me levar pela madrugada, eu vou acordar do mesmo jeito que eu dormi, ou melhor. Porque antigamente, quando a gente saía para beber, você bebia, depois que você bebia isso aqui, você não sabia o que fazia, não sabia se esculhambava com amigos, se brigava, se causava uma confusão, se ficava devendo alguém, no outro dia alguém ia lhe falar. Mas com Cristo é diferente. Esse Deus que nos proporciona paz, Ele muda a nossa história. Assim como Ele mudou a minha, Ele mudou a de cada um de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. E esse homem, ele sabia, ele conhecia quem era Deus. E ele saiu ali e se tornou chefe, aparentemente, daquele bando de meliantes. Mas ali, louvado seja o nome do Senhor, ele foi mudando ali cada história. Você pode ter certeza, de pouquinho em pouquinho. Assim, quando José estava no Egito, ele mudou muitas histórias, mesmo preso, ali ele foi no líder também, no cárcere. Mesmo, irmão, quando alguém quer te jogar no cárcere, te jogar para baixo, quando Deus é contigo, irmão, ali Ele vai te honrar. Não te preocupa que as dificuldades, os altos e baixos para mim da tua vida são para nos fortalecer. São para me fortalecer e te fortalecer na fé. Para que quando vierem os dias maus, nós estamos firmes com o Senhor. Louvado seja Deus. E José ele não desistiu da sua caminhada, não retrocedeu. Davi era humilhado ali por seus irmãos, era rejeitado até pelo seu pai. Mas Deus não esqueceu de Davi. Em meia caminhada, louvado seja o nome do Senhor, das ovelhas de seu pai, ali Deus estava com ele.
Louvado seja o nome do Senhor. E Jefté foi ali até o momento que os irmãos que o rejeitaram se encontraram em aperto. Irmão, todo mundo que te jogou a pedra, quando tu te converteu, quando tu entrou na igreja, louvado seja o nome do Senhor, é o mesmo que vai te ligar para pedir oração, para reconhecer Deus na sua vida, louvado seja Deus, para reconhecer que Deus é verdadeiro na tua vida. Quando eles estiverem em momento de aperto, eles vão lembrar de você. Eles vão lembrar de você. Não se zangue, não se estresse, não fica ruim, porque no momento certo Deus vai te honrar. Aquele que mais te joga pedra, não te preocupa, porque Ele é o que mais vai correr atrás de ti. Não por mérito seu, irmão, porque Ele vai ver o brilho do Espírito Santo na minha e na tua vida, louvado seja Deus. E Jefté, louvado seja o nome do Senhor, foi lá para aquela cidade, fugido, e ali passou um tempo, e os seus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, ali quando se sentiam ameaçados pelos amonitas, louvado seja o nome do Senhor, um povo perverso. Os amonitas, irmão, era um povo perverso, perverso mais do que eles, só o povo de Nínive, a grande Assíria. Os amonitas, eles arrancavam os olhos da pessoa, ele abria a pessoa viva. Perverso mais do que ele, a Bíblia vai relatar do povo de Nínive. Por isso que Jonas não queria pregar para aquele povo, não é porque ele era rebelde, porque ele dizia assim: Senhor, o Senhor vai ter compaixão desse povo. Segundo os estudiosos, dizia que o povo de Nínive, o povo da grande Assíria, eles tiravam o couro da pessoa e salgavam para ela sofrer por alguns dias, para tu ver quanto era tão perverso aquele povo. Então eles se acharam ali encurralados, porque eles sabiam quem eram os amonitas. Os amonitas eram filhos, louvados seja a descendência ali, né, de Ló, com sua filha mais nova, que ali depois que eles saíram de Sodoma e Gomorra, louvado seja Deus, elas embriagaram seu pai, as duas filhas, depois da sua mulher virar sal, uma pedra de sal, e ali gerou Amon, que foi que gerou os amonitas, louvado seja Deus. Então era um povo perverso, e ali eles sabiam disso. Então foram até Jefté e já foram com a proposta de colocar ele por cabeça, porque esse é o propósito de Deus. Aonde você está, ali aparentemente recuado porque alguém te rejeitou, mas Deus não vai te rejeitar. Deus vai te lembrar de você no momento certo, e aquele que te humilhou vai ter que ver e vai ter que se humilhar para ver a glória de Deus na tua vida. Louvado seja Deus. E ali foram atrás dele, e no primeiro momento ali Jefté retrucou: vocês, quando os anciãos chegaram lá, vocês que me tiraram da casa do meu pai, tiraram toda a minha herança, louvado seja Deus. Mas porque no primeiro momento a gente lembra, irmão, nós somos seres humanos, nós somos carne, apesar de Deus, através do Espírito Santo viver em mim e você, mas nós somos carne. Nós não esquecemos aquilo que fizeram conosco, a humilhação que passamos, e Jefté não foi diferente. Aquele momento ele retrucou, mas depois ele foi e disse: não, se vocês me colocarem como chefe e mostrar para todo mundo, mesmo depois da peleja, eu serei com vocês, eu serei chefe de vocês. E eles disseram que ia colocar, disseram diante do Senhor que ia ser da mesma forma a qual Jefté estava querendo. Louvado seja Deus.
E ali Jefté toma posse daquela liderança, louvado seja Deus. E Jefté, como eu falei desde o começo, ele tinha um caráter. Antes de você entrar no problema, irmão, procure saber qual foi a causa do problema, o que gerou o problema. E ele manda carta ao rei de Amon para saber o que tinha gerado, o que estava, porque eles queriam vir até Gileade tomar aquela terra, louvado seja Deus. Ele queria saber qual era o motivo e se tinha alguma maneira que apaziguasse a guerra, louvado seja Deus. Porque às vezes você toma posse ali, aparentemente de uma liderança, e entra na guerra sem saber o conteúdo. E às vezes você diz que Deus não lhe deu vitória, mas talvez não era para você entrar. Você tem que saber o teor dessa guerra, você tem que saber o teor desse problema. Uma certa feita eu pregando aqui, eu falei, citei, e às vezes tem gente que vem pedir oração para nós e não é para a gente orar, não é porque a gente é ruim, não é porque a gente é rebelde, é porque é com Ele Deus. Tem situação, irmão, que é eu e Deus, que é Ele e Deus lá, e a gente não pode intervir, porque às vezes a gente intervém em uma situação que acaba que o problema vem para mim e para ele. Então procura saber qual é o teor do problema, o que ele fez. Eu quero contar um pequeno testemunho dessas coisas que a gente está falando aqui, tudo dentro da Bíblia, tudo dentro da palavra que eu estou ministrando. Um jovem, amigo meu, trabalha para mim de pedreiro há muitos anos, nós somos amigos de igreja e de infância. Ele trabalhando lá em casa, ele estava com uma moto para vender. E a cunhada, o irmão estava deixando 5 de oração. Ele deixou de ir para a escola bíblica, que ele era professor. E a cunhada para trabalhar, para pagar comida dentro de casa, pagar conta. E as coisas apertando, e Deus apertando, e Deus apertando. E ele botou a moto dele para vender. E aí ele foi lá em casa, João, vê se você consegue vender essa moto para mim. E eu botei no meu estado, uma pessoa me ligou, um amigo meu, dono de uma oficina, disse: quando é a moto? Ele disse: é 5 mil. Ele disse: pois vê com ele, que eu dou 3 mil e dou 2 mil no próximo mês. Eu disse: pronto, vou conversar com ele, eu creio que vai dar certo. Liguei para ele, ele disse: não, eu já estou com uma proposta aqui, vai dar certo aqui, não vai dar para me vender para você. Tranquilo. Com 2 dias ele me liga: irmão João, eu fui enganado. O cara me passou um falso Pix e levou a minha moto. E o pior, que a moto nem o nome dele estava, e não tinha nem como dar parte para a moto que roubaram, porque só pode dar quem está no nome. E o cara estava no interior. E ele foi lá em casa, cunhado, deixou meu serviço de mão. E aí eu comecei a orar pelaquela situação. Botei no estado a moto. Aí um colega meu disse que já tinha olhado a moto lá no Anjo da Guarda, tirou a foto da moto, mandou. E aí eu disse: rapaz, irmão William, eu não vou com você, mas a minha moto está bem aqui, se você quiser, você vai. Eu poderia ter ido, irmão. Eu tenho muito conhecimento. Eu trabalhei numa época aqui com o pessoal do 6º Batalhão durante 3 anos. Eu tenho um certo conhecimento entre a polícia. Mas eu não senti de Deus de ir. Eu disse: a minha moto está disponível. Meu outro amigo disse que a moto, que a polícia também não foi, mas disse que a moto estava disponível dele ir. E nem a minha, nem a dele, ele pegou e não foi. Só para me terminar de entrar na palavra e concluir isso aqui, para não perder muito tempo. Ele veio lá em casa depois de uma semana
e disse assim para mim: John, irmão John, era Deus tratando comigo, porque eu tinha abandonado a obra de Deus. Agora imagine só se eu medo a mão, e vai que lá que Deus permite levar a minha. Por isso que eu estou dizendo, irmão, tem coisas, situações que não é para mim me meter e não é para você se meter. Ore a Deus e procure saber da situação. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui Jefté procurou saber da situação. Louvado seja Deus. E até no último momento ali, louvado seja o nome do Senhor, os amonitas ali não quiseram apaziguar, queriam a guerra mesmo. Aí ele foi recorrer a quem era para ele recorrer? Ao Todo-Poderoso. Ele foi, louvado seja o nome do Senhor, e agora ali no versículo 30, louvado seja o nome do Senhor, e vai dizer que Jefté, louvado seja o nome do Senhor, fez um voto ao Senhor: se entregarem os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, só a certeza, quando eu retornar da vitória, porque Deus, irmão, quando tu entra com Deus na causa, a vitória é certa. Sobre os amonitas será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Aí foi o momento dele pedir ajuda ao Senhor, e voltou. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos apressar um pouquinho do tempo, parece que voa. Mas chegou esse momento que Jefté voltou ao Senhor. Eu quero só dar uma pincelada a respeito de voto. Deus foi e deu vitória a Jefté e aquele povo. Mas quando Jefté vem até em casa, a primeira pessoa que sai da sua casa, que ele tinha que oferecer a Deus, foi sua filha. E eu lendo essa história esses dias, eu chorei, irmão. Porque nós sabemos que Deus tinha acabado de dar vitória a ele, mas ele votou, ele fez um voto, e ele tinha que cumprir esse voto. Imagina eu que na cabeça dele vinha sair um gado, um animal cevado ali, que ele cuidava com todo carinho, e saiu a sua filha, e nem por isso ele deixou de cumprir o seu voto. Irmão, tenha cuidado quando você abrir a boca para Deus e fazer um voto diante do Senhor. Você não está fazendo para o homem, você está fazendo para Deus. Eu sempre digo que a gente tem que ter muita cautela quando a gente está muito feliz ou muito triste, muito aflito. A gente tem que ter muita cautela, porque às vezes a gente abre a boca e faz voto que a gente não tem capacidade de cumprir. E depois que você abre a boca para fazer o voto, você tem que cumprir. Quem não se lembra de Ana? Qual era a maior vontade de Ana? Não era ter um filho? Mulher estéril. E fez um voto ao Senhor: Senhor, se me der um filho, varão, objetivo. Ela foi objetiva no que ela pediu: se me der um filho varão, porque ela sabia que os homens é que trabalhavam na seara do Senhor. Não que a mulher era deixada de lado, mas naquele tempo, os homens, a ordenança do Senhor é para os homens. O homem que é cabeça, o homem é que tem que tomar iniciativa, o homem é que tem que estar na frente. Louvado seja o nome do Senhor. Então ela sabia disso, porque ela via ali seu esposo Eucana a todo ano, e ia lhe oferecer sacrifício ao Senhor. E ela voltou ao Senhor: se desse um filho varão, por toda a vida eu te darei. E o
Senhor honrou o voto. E ela foi, depois que desmamou, ela entregou na casa do Senhor, que foi Samuel, louvado seja Deus. Entregou ali diante de Eli, e ele serviu ao Senhor. Não é porque ela não gerava filho, mas porque aquela mulher era atormentada dentro de casa pela outra esposa do seu marido. E ela queria só ter um prazer, porque antigamente a mulher que não dava filho era tida como maldita. Ela era tida como maldita. E ela queria tirar aquilo de cima dela, porque ela era amada por Eucana. Diferente de Penina, que tinha vários filhos, mas não era amada. Por isso que Deus deixou o homem para uma só mulher, e a mulher para um só homem. Louvado seja o nome do Senhor. Para que você honre sua mulher, a ame, como a palavra do Senhor diz, e que você, mulher, respeite seu marido e coloque ele sempre como cabeça, não acima de Deus, mas no seu lar ele é o cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. E ela honrou o voto. E hoje eu tenho muito cuidado em abrir a minha boca para voltar diante do Senhor, porque depois as consequências vêm. Quando eu abro a boca e não faço aquilo que eu prometi para o Senhor, as consequências vão vir, porque é algo que você prometeu a Deus. É diferente do que você promete ao pastor Abraão, à pastora Alexandra. É a Deus. E eu quero te dizer que tudo aquilo que você faz voto diante da igreja, para a igreja, para Deus, cumpra, para que coisas piores não venham suceder na sua vida. E às vezes você fica relutando, falando que nada está dando certo, e acaba esquecendo aquilo que você colocou diante do altar do Senhor. Porque às vezes, quando a gente está com muita dificuldade, irmão, de falar tanta coisa para Deus, quando o final de ano chega, a gente diz para Deus que a gente vai ler a Bíblia todinha, que a gente vai chegar cedo no culto, que a gente não vai faltar no culto, que vai ajudar o pastor com a pastora, que vai estar disposto na obra. E na primeira dificuldade que Deus coloca na tua vida, tu esqueceu tudo. Porque quando tu abre a boca, irmão, para dizer que vai fazer alguma coisa para Deus, o negócio vai apertar, porque o inimigo não quer que tu faça. As dificuldades vão vir, e tu precisa ser filho. Eu preciso ser filho. Nós precisamos honrar a Deus, irmão, porque Deus nos honra a todo momento. E às vezes nós abrimos a boca e não honramos ao Senhor. E às vezes a dificuldade vem na minha e na tua vida, por palavra que a gente fala, por atitude que a gente tem. Irmão, o pastor não me obriga a nada, muito menos Deus. É você que abre a sua boca e fala. Você sabe dos seus deveres. Você sabe, eu sempre digo que quando a gente se converte, nosso dever é se congregar. Isso é dever. Isso é nosso dever diante do Senhor. Quando a gente diz, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida, esse o nosso dever é se congregar. As demais coisas, você vai levantar a mão se você achar que dá para você. Às vezes o pastor pede quem vai ajudar ele para a igreja, aí todo mundo levanta a mão. Na hora a pastora vem sozinha. Quem vai para a consagração? Já a minha pastora fala aqui. Vou. Aí a pastora vem sozinha. Você não está fazendo um compromisso com a pastora, não. É um compromisso com Deus. Porque a obra é do Senhor. A pastora e o pastor é só um instrumento de Deus para me ensinar,
para lhe mostrar a verdade e o caminho. Um instrumento que foi capacitado, que eu vejo que dá oportunidade, que a irmã Joselildo falou no passado, dá oportunidade para que nós venhamos crescer na obra do Senhor, que nós venhamos desenvolver na obra do Senhor, porque Deus não chamou ninguém para ficar em bando. Pode ter certeza, todo mundo foi chamado para alguma coisa, nem que seja para limpar a igreja, para ser porteiro, para arrumar as cadeiras, para louvar, para ser ali, louvado seja o Senhor, um braço forte do pastor. Eu não sei falar, mas o pastor, vamos no hospital, o homem está ali. Vamos ali na obra, o homem está ali. Vamos ali fazer uma força, o homem está ali do lado do pastor. Ele não sabe falar, não sabe ler, que nem eu já vi muitos na obra. Não sabe ler, mas o homem está ali todo tempo do lado do pastor. O que o pastor precisa, ele está ali. Irmão, todos da igreja têm uma vocação. Procure saber qual é a sua vocação diante de Deus e exerça. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé para me fazer uma oração. Louvado seja o nome do Senhor. E já está passando um trabalho. Louvado seja o nome do Senhor que está no momento. Então, irmãos, mais uma vez eu vou falar. Tenha cuidado com o voto. Tenha cuidado com o voto. Pai, nesta noite maravilhosa, a qual o Senhor concedeu a oportunidade de ser um instrumento em tuas mãos nesta noite, que esta palavra, Senhor da glória, venha penetrar no mais íntimo, que tudo que foi falado aqui, Pai, venha ser uma semente plantada, que seu Espírito venha dar o crescimento, Deus. Que nós, Pai amado, venha ser ali como Jefté, ter palavra, ter caráter, ser um líder. Louvado seja o nome do Senhor. E venha fazer conforme a tua vontade. Ajuda, Pai amado, aquele que pensa que foi rejeitado pelo homem. Mas o Senhor é nossa fortaleza, Pai amado. Aqueles às vezes que te levou ali uma palavra contrária na família, e guarda isso no seu coração, na sua mente. E Senhor, venha apagar nesta noite, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai amado. Que toda palavra ali que foi lançada, Pai amado, que toda palavra contrária, Senhor da glória, ali que foi dita, Pai amado, que o Senhor venha apagar e dar força para que Ele venha perdoar e prosseguir, Pai amado. Porque o perdão quem tem que liberar é nós, Senhor. Nós que somos convertidos, nós que te servimos, Senhor da glória. Nos ajude a perdoar cada dia mais, Senhor. Nos ajude, Pai amado, a fazer aquilo a qual o Senhor deixou na tua palavra. Oh Senhor da glória, nos ajude, Pai amado, a permanecer de pé, Senhor. O Senhor é nossa fortaleza, nosso socorro bem presente na hora da angústia. Nós sabemos que o Senhor diz que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo, Pai. Mas eu quero, Pai amado, que hoje, Senhor da glória, o Senhor testifique em cada coração que está aqui nesta noite, que está nos escutando através desta transmissão, que sem o Senhor nós não somos nada, nós somos pó, cinza, Senhor da glória. Nós precisamos reconhecer que Senhor é o único e suficiente Salvador da nossa vida, que não há outro que pode nos dar paz. O dinheiro não pode nos dar paz, o serviço não pode nos dar paz, o humano não pode nos dar paz, mas só o Senhor. Nos ajude a cada dia, Pai, e que essa noite todo mundo saia daqui abençoado através da tua palavra, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a rica oportunidade, em nome de Jesus.
Deus seja louvado. Meus amados irmãos, só um minutinho para nos ler. A paz do Altíssimo seja com todos. Amém. Nós estamos felizes por estar aqui. E quanto Deus tem operado nesta noite. Amém, meus irmãos? Meus amados irmãos, meditem em tudo o que foi anunciado aqui neste lugar, nesta noite, através dos louvores, das orações. Amém? Louvado seja Deus, cada mensagem cantada e principalmente desta palavra, encerrando o trabalho do Senhor. Amém? Lembre-se da sua aliança com Deus e procure ser fiel para que as coisas ruins não aconteçam com você. Amém? Isso não é uma ameaça, isso é um alerta. Eu e o pastor Alexandre, o irmão Avelar, que está lá, Sala Olímpica agora, nós conhecemos um caso muito triste em São José de Ribamar. Uma senhora que estava terrivelmente lunática e ela já havia tentado se suicidar várias vezes, inclusive a última vez que ela foi resgatada, ela saiu da casa dela correndo, disparada, para se jogar no cais de Ribamar. Hoje tem proteção, naquela época não tinha. E 5 homens fortes foi que seguraram ela, uma senhora de 55 anos. Ela foi trazida para cá por causa de uma irmã que tem uma casa da Jussara lá em Ribamar, a gente congregava junto. E essa irmã soube desse caso e trouxe, pediu para a família, trouxe até a igreja que a gente congregava. E ali nós começamos a orar por aquela senhora durante várias semanas, até que o Senhor revelou que ela tinha feito um voto com Deus e não havia cumprido. E foi o momento em que o irmão falou para ela, porque a consciência dela voltou, as lágrimas desceram. Ela disse: realmente, eu falei para Deus isso. Deus me abençoou e eu esqueci o Senhor. Então, ela ainda, Deus teve misericórdia, mas passou por muito sofrimento. Então, meu amado irmão, há muitas situações. A Bíblia diz: melhor é que você não volte, mas se você deu sua palavra, cumpra. Amém? Então, você está fazendo coisa com Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O que você está dizendo, pastor? Eu vou fazer isso. Aí você está falando para o pastor. Teve um rapaz, eu não peço nada para ninguém, os irmãos me conhecem. Quando você vê eu chegar a te pedir alguma coisa, é porque talvez eu já estou assim mesmo, sem esperança mais de ninguém. Eu não gosto de pedir nada para ninguém, nem um favor, nem orgulho. Eu não gosto de ocupar ninguém. Mas uma vez chegou um irmão para mim lá na feira e disse assim: irmão, pastor, ore lá por mim que eu quero vender minha casa. E quando eu vender minha casa, eu vou levar uma oferta lá para a sua igreja. Tá bom, meu irmão, vou orar. Não vai pedir nada. E orar, pedir para oração para a gente vender, a gente ora, não tem problema. Se for de Deus não é para ser pago, não. Tem gente que cobra mesmo, mas quem é servo de Deus de verdade não cobra para orar para alguém, não. E a gente começou a orar pela situação dele e tal. Aí ele vendeu a casa. Aí isso nunca mais pisou aqui, vai vir aqui mais 2 vezes. Tudo bem, rapaz, eu vou dizer alguma coisa para ele, entendeu? Não. Aí agora ele já perdeu, ele conseguiu na época com o dinheiro que ele fez um negócio, né, estruturar e tal, mas agora ele já está perdendo tudo. Aí eu vou lá dizer para ele: não. Então melhor é você não voltar, mas tenha um compromisso sério com Deus, para que as coisas caminhem direito com você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos, hoje nós não temos, amanhã temos, que dia amanhã? Segunda-feira, né? Terça-feira tem o ensaio das irmãs às 19 horas, amém? Quarta-feira nosso grande culto de ensino da palavra do Senhor. Nós estamos falando de coisas muito importantes. Venha para o culto de ensinamento, amém? Louvado seja Deus. Quinta-feira, os trabalhos evangelísticos de rua, eles estão suspensos por causa do inverno, mas quem quiser um culto no lar, você pode falar com o Josenil, amém? Que agora eu estou convocando para culto no lar, amém? E vai ser na mesma quinta-feira, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas fale com antecedência com o irmão, amém? Ah, pastor, hoje não, meu irmão, hoje não.
excelência, amém? Tudo com programação. Louvado seja o nome do Senhor. A menos que seja uma emergência, aí tudo bem, mas com antecedência, amém? Sexta-feira, consagração, às 7h30 da manhã, e à noite o grande culto de oração às 19h30, e sábado às 16 horas escola bíblica, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer aos irmãos, se nós encontramos já o local, e eu inclusive coloquei no grupo algumas coisas que acho que os irmãos que não viram, né? Eu coloquei sobre o ensinamento que fiquei devendo lá o nome do Deus da medicina que era adorado na Roma Antiga, na Grécia, ninguém disse nada, não sei se viram, alguém viu? Eu coloquei lá, qual é o nome dele? Amém. Então, eu coloquei, nós fizemos um batismo às pressas, né, essa semana, houve até um milagre de Deus, assim como aconteceu. Ela batizou a avó do irmão João e batizou a irmã Giovana, lá da cidade olímpica. A senhora, uma de 81 anos, outra de 82, né?